Olá, meus estudantes do 10º ano do ensino secundário geral. Tudo bem? Sejam bem-vindos no nosso programa Telescola, na disciplina de língua portuguesa. É bom lembrar que na aula anterior, ou aula 3, estudaram sobre o texto, a língua Tetum, certo? Por isso, o conteúdo que vamos aprender na nossa aula de hoje é biografias linguísticas. Nesta quarta aula, vou tentar explicar um pouco de forma resumidamente sobre o texto Cáspita, nas páginas 20 e 21, onde o texto apresenta as biografias linguísticas de 5 sujeitos como Hassan, João, Yu, Thaís e Edvard. Segundo Cook 2003, citado por Sarsour e Degasset, a biografia linguística é, em síntese, as experiências linguísticas vividas e acumuladas em uma ordem aleatória que diferencia os indivíduos. Para saber mais sobre o tópico, tomem muita atenção para assistir até ao final da aula. O texto Cáspita contou numa história sobre a aprendizagem de diferentes línguas no nosso país. Por exemplo, num parágrafo diz: primeiro aprendi o catecismo em Tetum, as orações, e soube então que Deus estava em toda a parte e fala em todas as línguas. Além disso, outro parágrafo também diz: depois veio a escola, o alfabeto, a juntar as letras, a formar as palavras e a fazer as equivalências em língua portuguesa, onde tudo passou a ter um nome diferente, e o Maromac, que eu aprendi em Tetum a nunca pronunciar em vão o seu nome, passou a constar apenas com 4 letras maiúsculas, D-E-U-S ou Deus. Ele queria um som mais audível, já que eu não conseguia fazê-lo em fataluco, que fizesse em latim como faziam os cristãos de Roma. Nunca soube o que ele queria dizer com cáspita. Na altura entendi como se ele tivesse dito criança em fataluco. Quando mais tarde soube que em fataluco criança se dizia Kinamoco. De todas as vezes que me cruzava com ele e em voz baixa repetia cáspita. Caros estudantes, como já tinha dito no início da aula, então escolhemos ou citamos apenas 3 parágrafos do texto para fazer o resumo. Então, recomendo que vocês precisam de ler o texto todo
no intuito para que possam compreender melhor. Portanto, no texto identificamos que o narrador apresenta de forma muito curiosa a sua biografia linguística, referindo por ordem cronológica os fatores que contribuíram para a mesma, não é? Mesmo assim, penso que vocês ainda não compreendam muito bem sobre o sentido do texto, porque há algumas palavras que vocês ainda não entenderam os seus significados. Por isso, não se preocupem e vamos resolver essas dúvidas. Vocabulário. Oportunidade soberana quer dizer grande oportunidade. Precisa significa concreta. Se retiravam quer isto dizer que se recolhiam. Gentil significa estrangeiro. Legítima quer dizer verdadeiro. Deturpação, alteração ou modificação. Escribas significa copistas, escrivães, pessoas encarregadas de registrar por escritos textos oficiais e religiosos. Hostes, agressivos ou ameaçadores. Motar, pessoa que usa uma moto para se deslocar ou pessoa que participa em competições de motociclismo ou que tem o culto das motas. Torre de Pisa, isto é, monumento de Itália, muito famoso pela sua estrutura inclinada. Ben-Hur significa referência a um filme baseado num romance que conta a vida de um judeu de grande influência, Judah Ben-Hur, que sendo traído pelo seu amigo romano, Messala, é escravizado. O filme retrata a luta de Ben-Hur pela liberdade e pela vingança. Coliseu quer dizer o famoso anfiteatro de Roma, local de exibição de uma série de espetáculos, como por exemplo os combates entre gladiadores. Ben-Hur alcança a sua liberdade de vencer uma série de lutas no Coliseu. Gladiador significa homem que combatia numa arena com outros homens ou com feras. Apressei, despachei-me ou corri. Discrepância quer dizer diferença e audível significa sonoro, importante ou eloquente. Meus estudantes, espero que com essas significações respectivas de cada palavra ajude-vos a perceber melhor sobre o sentido do texto. Além do vocabulário que acabamos de saber, há também outra maneira para que possam compreender detalhadamente sobre aquilo que o narrador apresenta no referido texto. Em seguida, vamos estabelecer ligação juntos entre palavras ou expressões retiradas do texto
aos seus significados. Vejam na seguinte tela. Palavra ou expressão, definições. Catequese, conjuntos dos princípios de uma religião, livro utilizado para o ensino desses princípios. Batismo, sacramento através do qual uma pessoa se torna cristã. Católico praticante, pessoa que professa a religião católica, recebendo os sacramentos e participando regularmente nos ritos religiosos. Missionários, pessoas que pregam uma determinada religião com o intuito de converter os outros à sua fé. Arrependimento, sentimento de pesar, remorso por ter cometido uma falta ou pecado. Catecismo, livro que contém as orações das missas e festas do ano. Orações, preces, rezas. Deus, Ser Supremo, Criador de todas as coisas, Salvador do mundo, nas religiões monoteístas. Primeira comunhão, sacramento eucarístico que consiste em receber a hóstia sagrada pela primeira vez. Missa, celebração, ato central do culto cristão em que o sacerdote realiza a consagração do Pai e do vinho, celebrando de modo simbólico na Eucaristia a última ceia e o sacrifício de Cristo. Sacerdote, padre. Aquele que na religião católica celebra a missa e ministra os sacramentos aos fiéis. Responsável da missa, ensino dos princípios da Igreja, geralmente em sessão presencial. Papas, chefes da Igreja Católica. Devotos, pessoas que tenham devoção a Deus ou santos. Salesiano, aquele que pertence à congregação de São Francisco de Sales, dedicada ao acolhimento e formação da juventude. Catecúmenos, aqueles que se preparam para receber o sacramento batismo. Ajudar a missa, servir de acólito na celebração da missa. Paraíso, céu, moradas dos bem-aventurados. Réplicas,
Respostas dadas pelos fiéis durante as celebrações religiosas. Prédicas, sermões, homilhas, pregações. Cristãos, os que professam a religião de Cristo. Caros estudantes, acredito que com essas ligações ajudam-vos a perceber melhor tanto as definições das palavras como o sentido do texto. Nesta ocasião, aprendemos também a definição dos conceitos de língua materna, língua segunda e língua estrangeira. Língua materna quer dizer a primeira língua aprendida, a língua que se domina melhor, a língua que se usa mais frequentemente, a língua usada com mais à vontade e confiança, a língua que se usa de forma espontânea, natural e automática, a língua usada para falar com os familiares, a língua usada pelos familiares e a língua de que gosta mais. Exemplo da língua materna em Timor-Leste: Tetum Prasa, Mambai, Kemak e etc. Língua segunda quer dizer uma língua não nativa com estatuto de língua oficial, utilizada para fins de comunicação, na educação, no governo, nos negócios e etc. Língua que pode ser aprendida em contexto informal, por imersão numa comunidade linguística, e formal ou na escola. Língua adquirida em contexto de migração e a segunda língua adquirida pelos indivíduos depois da língua materna. Exemplo da língua segunda em Timor-Leste: bahasa indonésio, inglês, etc. E por último, língua estrangeira quer dizer língua aprendida em contexto formal, em aula de língua, e que não é utilizada para fins de comunicação pela população de um determinado local, e língua que tem estatuto de oficial num determinado país. Exemplo da língua estrangeira em Timor-Leste: língua inglesa, chinesa, português e o bahasa indonésio. Passamos agora para o funcionamento da língua. Funcionamento da língua: presente, pretérito imperfeito e pretérito perfeito simples do indicativo. Para saber mais sobre o funcionamento, vamos ver os seguintes exemplos. 1.
presente do indicativo, tempo verbal que indica uma situação que A acontece no momento em que é enunciada. Exemplo, lembro-me daquela primeira quinta-feira. B. É habitual no presente, ainda que não esteja a acontecer no momento em que é enunciada. Exemplo, o Padre Júlio reza missa em várias paróquias. E C. É permanente, referindo um presente alargado. Exemplo, Deus está em toda a parte. Dois, pretérito imperfeito do indicativo, tempo verbal que se pode utilizar para designar uma situação. A. Prolongada no passado. Na escola dos missionários, lecionava-se em português. B. Habitual ou repetida no passado, para onde depois se retiravam e escondiam os seus segredos. C. Que estava a decorrer quando outra situação começou. Um dia, quando eles conversavam, julgando estarem longe dos ouvidos alheios, os surpreendi a falarem uma outra língua. Pretérito perfeito simples do indicativo, tempo que refere uma situação que A. Ocorreu num determinado momento no passado e está concluída. Quando ele começou com as primeiras palavras em fataluco, respondi-lhe que não. Como vocês viram nas frases, há algumas palavras com cor vermelha, itálico e sublinhados. São conjugações dos verbos no tempo presente, pretérito imperfeito e pretérito perfeito simples do indicativo. Chegamos agora no momento de conclusão. Por isso, na nossa aula de hoje, podemos concluir que aprendemos o tópico sobre biografias linguísticas. O título do texto é Cáspita, onde contou as biografias linguísticas de 5 sujeitos como Hassan, João, Yu, Thaís e Edvard, assim como aprendemos várias definições das palavras que estão no texto. Além disso, estudamos também a definição dos conceitos de língua materna, língua segunda e língua estrangeira. E, finalmente, o funcionamento da língua, onde aprendemos um pouco sobre presente, pretérito imperfeito e pretérito perfeito simples do modo indicativo, certo?
exercício. Estudantes, antes de vocês responderem o seguinte exercício, primeiro passo, vamos ler atentamente nas seguintes passagens do texto cáspita. Calaram-se e minha mãe, disfarçando, disse que eu é que tinha compreendido mal. Só mais tarde, muito mais tarde, quando recebemos a visita dos parentes da minha mãe e me disseram que eram de Fahrenheit e falavam uma língua que tinha o nome de Lacley, e o mesmo fizeram os parentes do meu pai, dizendo que eram do Manufahi e falavam uma outra língua chamada Mambai. Tive então a minha oportunidade soberana de lhes cobrar uma resposta séria. Por que então me ensinaram apenas o tetum? Por que então me excluíram das suas raízes? Vindo da missa de Filoro, lá aparecia o padre Zúlio, salesiano, italiano, Motar, por esta ordem. Montado na sua lambreta vermelha, inclinava-se nas curvas como a torre de Pisa e chegava com o seu ar heróico de Ben-Hur. Depois de ter domado os leões no Coliseu, dando-lhes em troca a sua bendita pasta pela vida dos catecúmenos. Pediu-me para ajudar a missa e como pensava que era em latim. Sendo ele romano, disse-lhe que sim. No que diz respeito dos dois parágrafos, identifique as formas verbais que se encontram no pretérito perfeito simples e no pretérito imperfeito do indicativo. Quando terminarem de fazê-lo, mostrem-o para o vosso professor. Então, meus estudantes, na nossa aula de hoje é tudo e espero que vocês compreendam muito bem sobre esta lição. Muito obrigado pela vossa atenção e voltaremos a aprender na próxima aula com o tópico A Minha Biografia Linguística. Bom estudo e até breve. Pusi uma otengki balalais, aluno sing hela, nudar mestre, nudar educador, paciência tu servi, uniahan lor-lorong, anori ema, atusai ema, hiduka ema, atusai matene, anori ema, atusai ema.